Gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade e a nossa padroeira. Nós estamos aqui nesta segunda-feira gostosa, paz, alegria, saúde, é o que desejamos para você, amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de paz e alegria. Pois é, de repente, o povo de Belo Horizonte acordou e há uma reação muito grande à decisão do Copan, do Conselho Estadual de Política Ambiental, que deu licença para a Tamisa, uma empresa mineradora, lá da Serra do Curral, na região do Hotel Taquaril, de fazer mineração naquela região. Outro dia mostraram, inclusive, em matérias na televisão, de que o local tem matas preservadas, e que vão sumir com a mineração naquela região. O Copan deu a licença. Como o Copan deu a licença também para a Serra da Piedade. Não bastou, nós todos aqui fizemos uma campanha, a igreja fez uma campanha, porque a Serra da Piedade é um patrimônio de Minas Gerais tombado, um patrimônio religioso. Lá está a Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas Gerais. E nem isso conseguiu tirar os integrantes do Copan de licenciar a mineradora, e ela está lá, retirando minério no pé da serra. E aqui também aconteceu a mesma coisa. Até o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, já deu uma opinião dizendo que vamos... Quer dizer, essa parte da serra, me parece, que não está como patrimônio, porque o resto da serra foi patrimoniado, sabe quando? Em 1974. Eu participei como repórter desta luta que foi desenvolvida pelo então deputado Jorge Carone Flores, o Caroninho, filho do ex-prefeito Jorge Carone. Foi ele que deu o grito contra a MBR, que tinha uma licença para acabar com a Serra do Curral. Aí ela só fez mineração do outro lado da serra, que foi o lado de Nova Lima. Lá de Belo Horizonte ficou intacto, ficou uma casca, Está lá uma casca, porque o outro lado da serra está todo vilipendiado. Ainda assim, nós conseguimos naquela época, com a luta muito grande da Assembleia Legislativa, de preservar a Mata do Jambreiro, que ia embora. Hoje, a cidade de Nova Lima tem preservação de matas, de florestas tropicais, essa coisa toda, porque houve uma luta muito grande da Assembleia Legislativa no ano de 1974. Então, hoje, o pessoal fala que a mineração foi importante para Nova Lima porque a cidade ficou preservada, em alguns locais. Mas agora, essa parte que o Copan licenciou pertence mais a Nova Lima do que a Belo Horizonte. Então, há hoje uma ideia, um esforço para se colocar como patrimônio todo o conjunto da Serra do Curral. Para que essa mineradora, a Tamisa, não vá fazer mineração lá na Serra do Curral. Agora o pessoal acordou e vão entrar na Justiça, o Ministério Público, vai ter, todo mundo aí está querendo, nesse momento, impedir que a Tamisa faça mineração na Serra do Curral. Mas ela já está fazendo há muito tempo, já está fazendo essa mineração. Se você for lá na Serra do Curral, lá na região do Hotel Taquaril, você vai sentir lá que já tem uma mineração lá funcionando. Era só licença para o negócio funcionar mais. Eles iam arrancar minério lá de qualquer maneira. Mas o pessoal está reagindo. Isso é bom reagir. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela odorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das veias urinárias e vocês vão encontrá-la em todas as farmácias e drogarias do Brasil. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Pílulas de Lucem, bom demais, Pois é. Após 2 anos sem a presença de fiéis devido à pandemia, a Missa do Trabalhador foi celebrada com grande alegria neste domingo, dia 1º de maio, na paróquia de São José Operário, em Contagem. Lá no bairro das Indústrias, Industrial Terceira Seção. Gabriela Assis esteve presente. Gabriele.
A tradicional Missa do Trabalhador foi presidida por Donivaldo dos Santos Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, e concelebrada pelos padres da região episcopal Nossa Senhora Aparecida. Destes 2 anos que vivemos por conta da pandemia, de ter uma celebração presencial, trouxe uma pergunta ainda mais séria, que é esta de louvar a Deus por todas as graças, mas também aproveitar do momento orante para levantar a voz e clamar pelos direitos fundamentais das pessoas, e um destes direitos é o trabalho digno para todos. No Brasil, quase 12 milhões de pessoas estão desempregadas, segundo o IBGE. A missa foi uma oportunidade para pedir intercessão ao padroeiro dos trabalhadores e agradecer pelas graças alcançadas. Por conta da minha devoção a São José, eu acho que seria muito interessante entregar a minha vida profissional e a vida profissional de tantos outros jovens que se encontram na mesma situação que eu, né, à procura de um emprego. Há 12 anos atrás eu estive aqui pedindo a São José Operário, é realmente uma bênção para estar conseguindo um emprego. Um mês depois, graças a Deus, eu pude obter esse emprego, onde eu já estou há 12 anos. Então, a partir disso, só vem mesmo agradecer, né, a esse santo que eu sou tão devoto. O tema da celebração foi o trabalho que humaniza e a Igreja Sinodal. O primeiro grande exemplo de José para os trabalhadores é a sua disponibilidade para trabalhar na obra de um outro, que é a obra de Deus. Foi escolhido para isto. E ele assume o trabalho dele de ser guardião da Sagrada Família de Nazaré, com a consciência de ter que fazer todo o possível para prover a sustentabilidade daquela família, da sua própria família, e também participar desse jeito de uma obra maior, que é a obra de Deus de salvar o mundo inteiro. Então, o trabalho é sempre uma participação na obra de Deus. Por isso, São José é padroeiro dos trabalhadores, porque quem trabalha com a consciência de participar de uma obra maior, que é esta obra do bem comum, da salvação de todos, certamente realiza o seu trabalho com mais dignidade e se humaniza. Pois é uma palavra muito interessante, né? O primeiro grande trabalho de São José, chamado São José Operário, né? E São José é uma figura da igreja, uma figura da nossa fé, que tem 2 dias consagrados a ele. O dia 19 de março, que é o dia de São José, e o dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador, né? Porque São José foi talvez o símbolo do trabalho em todo o mundo, quando ele aceitou o trabalho de preservar a Sagrada Família, como disse aí o nosso prelado, né? Preservar a Sagrada Família, né? E trabalhar e prover essa Sagrada Família de sustento, né? Naquela época do pão, que era o principal alimento, né? Não deixar faltar o pão, não deixar faltar a água, não deixar faltar o vinho, que era muito importante nas famílias naquela época, como também o azeite, né? Que não só cozinhava, mas como também iluminava, né? Então, São José tem essa tripla função de um homem que preservou a Sagrada Família, preservou a Sagrada Família para Deus, foi o seu primeiro grande trabalho, né? Preservar a Sagrada Família para Deus, né? E depois prover essa Sagrada Família de alimento, de vida, né? Com o seu trabalho, né? Levando inclusive o Filho de Deus, que foi o Cristo, a trabalhar também, a conhecer a profissão de carpinteiro, né? Ele era um operário, né? Isso é muito importante. Eu, quando vejo os carpinteiros, né, eu lembro dessa figura de São José, né? Muito, muito bem lembrada a figura de São José. E bom que as pessoas vieram novamente às praças, às igrejas, né? Ontem mesmo, lá na Praça da Savassi, né, a nossa orquestra sinfônica, né, esteve lá presente, né, fazendo um concerto popular do dia 1º de maio. Isso é muito importante, né, que as pessoas voltem às ruas novamente. E o 1º de maio caiu no domingo, né? Não teve aquele gosto de feriado, porque o domingo já é um dia de descanso, né? Não teve aquele gosto de feriado dos tempos passados, né? Mas foi bom, né? O povo veio para a rua. No próximo feriado deve ser numa segunda-feira. Então vamos ter aí um feriado emendado, né? Vamos ter no ano que vem, né? Além da
da Semana Santa, teremos o dia 21 de abril, dia 1º de maio, vai ter muita coisa para as famílias se reunirem e passearem também e curtirem o feriado, né? Mas bom curtir o feriado orando, rezando, isso é muito importante, rezando para São José, o nosso São José operário. Pois é, olha aqui, aumentos do plano de saúde. Você que tem o seu plano de saúde aí, eu já vi muitos aposentados que hoje praticamente o dinheiro da aposentadoria é para pagar o plano de saúde. E os filhos têm que ajudar, né? Normalmente, se tem 2 pessoas, o marido e a mulher, o salário de um paga o plano de saúde e do outro faz a despesa da casa, né? Agora, nós vamos ter aumento do plano de saúde, né? E tudo aumenta. Tudo aumenta. Aliás, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, nesse sábado, ele foi lá no Parque Municipal, na vacinação que estava vendo lá, ele deu uma entrevista dizendo que tudo está aumentando, né? Aumentou gasolina, aumentou o óleo diesel, aumentou o pneu, aumentou todos os insumos para o transporte coletivo, mas não aumenta a passagem. Ele falou assim, a passagem do transporte coletivo de Belo Horizonte está desde 2018 no mesmo preço. E quando você fala em aumentar, porque houve uma cultura aqui que a passagem de ônibus não pode aumentar. Porque o senhor Calil, para ser candidato à reeleição, ele não deixou que a passagem de ônibus aumentasse e prometeu ao pessoal que depois que ele se elegesse, né, viria o aumento, que ele não deu, né, que não deu o aumento. E o transporte coletivo da cidade está sufocado, isso mesmo, sufocado, porque ele gasta uma base de 14% a 15% do que arrecada com passagem de graça para as pessoas mais idosas, que eu, particularmente, sou contra, né? Por quê? Porque eu acho que você podia até tirar um pouco o idoso, pagar menos, mas não tirar totalmente do idoso. Hoje tem muita gente que anda de graça no ônibus, né? É uma gama muito grande de pessoas que andam de graça no ônibus, né? Então, se todo mundo pagasse, podia ser uma passagem mais barata. Mas aí você tem que compensar aquilo que o transporte coletivo dá, né? Que é o transporte de graça, né? E nós estamos aí com um problema sério desde 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 4 anos sem aumento de passagem. Ninguém aguenta. Vê quanto que custava o óleo diesel há 4 anos atrás. Vê quanto custava um pneu há 4 anos atrás. As pessoas falam assim, o Assir Antônio é a favor do aumento da passagem. Eu não sou a favor do aumento da passagem, não. Eu quero acabar com a hipocrisia de dizer que a passagem de hoje não pode. É um negócio que os caras têm, ué. Eles têm empregado, tem motorista, tem mecânico, tem que pagar todas as despesas do transporte coletivo. Quantas empresas aí que pararam de trabalhar porque não tinha dinheiro para colocar o óleo diesel? Não é verdade? Nós temos um sistema de transporte coletivo que o ônibus cai no centro da cidade e faz um passeio pelo centro da cidade, ao invés de deixar o passageiro ali e voltar para o seu bairro. Não, ele faz um passeio. O ônibus desce ali a Avenida Santos Dumont, passa lá na Praça da Estação, vai lá perto da Santa Casa, volta ali pela Avenida Augusto de Lima e tal, para depois ir para o bairro. Quer dizer, o ônibus faz um passeio na cidade, gasta muito óleo diesel, é congestionamento, é sinal, né? É muita coisa que tem, né? Então as pessoas têm que ser remuneradas. Ué, tem que aumentar a passagem. Aí as pessoas falam assim, como aumentar uma passagem que o ônibus já é muito ruim? É ruim porque hoje não está sendo vantagem colocar muito ônibus na linha, não. O cara coloca menos para poder ter menos prejuízo, né? Aí, uma linha que tinha três horários numa hora, vai ter um só. Aí o ônibus anda lotado, né? Por que anda lotado? Porque ele está querendo tirar um pouco do prejuízo, né? O que ele gastaria com 3 anos vai gastar com 1. É assim que está acontecendo. Quer dizer, o próprio prefeito de Belo Horizonte, que é um economista, ele está sabendo disso. Que você não se pode ter um transporte coletivo sem 4 anos sem aumento. Olha, como é que é? Agora, se nada tivesse aumentando, ótimo. Mas só que tem que as coisas sobem todos os dias. Plano de saúde, alimentação, tudo está subindo todo dia. Só a passagem de ônibus não pode subir? Ó, pelo amor de Deus, velho. Aí o pessoal, não, porque a prefeitura devia assumir. Aí vocês vão ver se a prefeitura assumiu o transporte coletivo. Aí é greve que não pode mandar ninguém embora. Não é verdade? Né?
O metrô voltou hoje. O metrô voltou hoje a funcionar depois de 40 dias de greve. Por que a greve? Porque eles querem continuar sendo funcionário público. E o metrô vai ser privatizado e no edital de privatização, né, tem lá a obrigatoriedade da firma que assumiu o metrô de assumir também os empregados. Mas eles não querem ser empregado da nova firma que vai assumir o metrô. Eles querem continuar sendo empregados federais. Não é verdade? Então é difícil. É muito difícil hoje, né? Então, o prefeito Fuad Noman, né, ele mesmo já falou. Ele deu uma entrevista, né, que eu considerei muito importante, porque ele não está com essa coisa de dizer que o transporte não pode aumentar. Então paga ao pessoal do transporte coletivo, senão nós vamos pagar metade das despesas suas aqui. Vamos pagar aqui, vamos comprar o petróleo. Aí sim, né? É isso aí. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças que você encontra em todas as farmácias e drogarias. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O mês de maio começou com uma novidade para todos os mineiros. O uso de máscara passou a ser facultativo em ambientes abertos e fechados em todo o estado. Em BH, a decisão da liberação do uso do acessório de proteção em locais fechados foi anunciada na última quinta-feira, mas será que as pessoas já se sentem seguras para não usar as máscaras? O que os infectologistas dizem sobre a liberação? O André Cristino fala conosco a respeito desse assunto. André. Tem gente que usa a máscara no queixo, outros deixam o nariz de fora e há quem nem use mais. Em Belo Horizonte, a prefeitura tornou facultativo o uso de máscara, tanto em local aberto quanto fechado. Eu não acostumo com a máscara de jeito nenhum. É só colocar a máscara, o nariz começa a escorrer que não para. Toda hora que a pessoa pergunta, cadê a máscara? Sabe como é que é? Então ficou bom. Para mim ficou muito bom. Mesmo com a flexibilização, muita gente ainda não abriu mão do item de segurança. Não é bom, não é confortável, mas a gente tem que... Eu também peguei esse tal desse Covid, essa doença aí, esse trem é miserável demais. Eu sofri muito, fiquei internado 7 dias. E aí eu acho que no meio de muita gente sim, tem que continuar usando, não tem jeito não. Para a liberação do uso da máscara, a prefeitura levou em consideração dados como o de novos casos para cada 100 mil habitantes e a taxa de letalidade atual do vírus. Agora só é necessário utilizar a máscara em transporte público, como ônibus e metrôs, nas plataformas de embarque e desembarque e também no transporte escolar, além de hospitais e clínicas médicas. Para eventos esportivos e culturais, não é mais necessário apresentar nem o comprovante de vacinação, nem mesmo o teste negativo para a Covid. A liberação divide opinião entre a população e também na classe médica. Eu ainda sou um pouco mais conservador, sabe? Eu acredito que a pandemia ela existe ainda, ela não acabou, ela está em número de redução. A gente tem uma distribuição no mundo desigual de vacinação. Então, um gene surgido lá na China, lá na África, chega no Brasil em pouco tempo. É como as outras variantes aconteceram. Outra coisa que me torna mais conservador para sugerir o uso de máscara em ambiente fechado é que a gente sabe que a transmissão hoje ela é por via aérea, ou seja, gotícula, e por aerossol. O que são aerossóis? São partículas que ficam suspensas no ar. Quando a gente espirra, fala, sorri, canta, a gente está liberando partículas que vão ficar suspensas horas no ambiente. A recomendação é que, além dos locais obrigatórios, a máscara também seja utilizada em espaços fechados com pouca ventilação, que utilize ar-condicionado e que haja aglomeração de pessoas. Em caso de sintomas gripais, também é importante utilizar o equipamento de proteção para não disseminar o vírus. A consciência de sociedade terá que ser desenvolvida. A gente não tem a cultura da máscara, né? A gente aprendeu desde pequenininho a calçar o sapato, colocar a meia, mas a máscara não estava no nosso acessório. Então, a gente não cresceu aprendendo isso. As crianças que tiveram que conviver com a máscara agora na pandemia, crescerão com uma facilidade muito maior de utilizarem máscara no futuro, se precisarem, do que nós que não aprendemos com isso, que é uma cultura diferente da cultura oriental em alguns países. Mas eu acredito e espero que
E se a pessoa estiver com sintomas ou futuramente tiver crise de gripe, enfim, utilizar máscara, né? Ela está se prevenindo, ela está prevenindo as pessoas que ela gosta, as pessoas com quem ela convive. Ele falou uma coisa muito certa, o infectologista, que as crianças de hoje que passaram essa pandemia conosco terão muito mais facilidade de ter a máscara como equipamento contínuo da nossa vida do que nós, que já tivemos que nos adaptar à máscara, não é verdade? Eu sempre falo que a máscara chegou para ficar, inclusive para quem vai ao self-service. Eu acho que deveria ser necessário você chegar no self-service e é obrigado a usar a máscara. Para pegar um pão numa padaria, quando você mesmo escolhe o seu pão. Eu acho que tudo aquilo que você vai se servir, você faz no self-service, na padaria, no restaurante, no sacolão, em todos os lugares, eu acho que você tinha que usar a máscara. A máscara devia ser um acessório obrigatório, né? E para a gente também, quando você está num frio muito grande, você usa a máscara, você protege um pouco de ser infectado por uma gripe, etc. Falar em gripe, né? Nós estamos aí agora, né? Com a vacinação da gripe. Você já vacinou contra a gripe? E a vacinação da Covid, a 4ª dose, tá legal? Inclusive, no sábado, os postos da prefeitura funcionaram justamente para que você pudesse ter a oportunidade de continuar fazendo naturalmente a sua vacinação, principalmente as pessoas mais idosas, vacinar contra a gripe e vacinar contra a Covid. É muito importante que você vacine. E lembrar que o presidente da República esteve em Minas Gerais, lá em Uberaba, e elogiou muito o governador de Minas, Romeu Zema. Diz que o governador de Minas era o melhor exemplo de governador do país, que pegou um estado quebrado, o recuperou e está com as suas contas em dia, né? Foi um elogio público que ele fez ao governador de Minas. Estava lá também o Alexandre Calil, que é candidato a governador de Minas, né, pelo PSD, com um provável apoio de Lula. O apoio ainda não foi oficializado porque tem um problema, porque o PT quer lançar nesta chapa um candidato a senador, que é o Reginaldo Lopes. E o PSD, que é o partido do Calil, já tem um candidato natural, que é o Alexandre Silveira, que é o presidente do partido em Minas Gerais. E hoje é o senador no lugar da vaga do querido senador Antônio Anastasia, que hoje é ministro do Tribunal de Contas da União. Então, o assunto ainda não foi resolvido, o apoio do Lula ao Calil, oficialmente, porque tem esse problema da senadoria, né? A vaga é uma só. Eu lembro que quando o Antônio Anastasia foi candidato, eram 2 vagas de senadores. Ele apoiou o Carlos Viana e apoiou também o Rodrigo Pacheco. Os 2 foram eleitos, né? Então, agora, no caso da chapa do Calil, tem esse problema sério para resolver. E para encerrar, no próximo dia 6, sexta-feira, o nosso Ibrahim Abiá, que é o ex-deputado estadual, deputado federal, ministro da Justiça do governo Figueiredo, vai ocupar uma cadeira na Academia Mineira de Letras, né? Será saudado pelo acadêmico Amilcar Viana Martins. Então, sexta-feira está no nosso calendário, na nossa agenda, essa eleição, né? A eleição já houve, essa ocupação da cadeira, né? Da cadeira da Academia Mineira de Letras. Tá legal? Gente, vamos embora? Amanhã tem mais.